Olá! Hoje a gente vai fundo na maior crise econômica da história do capitalismo. É uma história, sabe, que começa com uma euforia que parece até mentira. Aí despenca num colapso devastador e no fim muda para sempre o jeito que a gente pensa sobre economia. E a grande pergunta que fica é essa, né? Como é que a maior festa econômica do século virou um maior desastre? Como que os Estados Unidos, lá no topo do mundo, puderam cair de um jeito tão espetacular e levar o mundo inteiro junto? Então, bora entender essa história. Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender a altura do voo, certo? E para isso, nossa história começa lá na década de 1920, um tempo de otimismo e de uma prosperidade que parecia não ter fim nos Estados Unidos. Olha, depois da Primeira Guerra Mundial, a economia americana simplesmente decolou. Foi uma era que ficou conhecida como os loucos anos 20, sabe? Marcada por um consumo que não parava de crescer e pela ideia do American Way of Life. A sensação era de que a prosperidade nunca ia acabar. E os números, olha, eram impressionantes. Pensa comigo, a produção de carros aumentou em mais de 30%. O faturamento do comércio quintuplicou. O desemprego era baixíssimo, tipo 4%. Os Estados Unidos produziam quase metade de tudo que o mundo consumia, 42%. E ainda por cima era o principal credor mundial. Era a economia americana no topo do mundo, sem discussão. Só que, por baixo de toda essa festa, dessa euforia toda, algumas rachaduras bem sérias começavam a aparecer na base da economia. Então a pergunta é, o que é que estava acontecendo de verdade por trás de toda essa prosperidade? O primeiro grande problema foi a superprodução. Pensa assim, as indústrias estavam a todo vapor, cada vez mais eficientes, produzindo mais e mais. Só que tinha um detalhe, os salários não estavam acompanhando esse ritmo. O resultado? As prateleiras ficavam lotadas de produtos, mas o poder de compra das pessoas não crescia na mesma velocidade. E o segundo problema, que andava junto com o primeiro, era a especulação financeira. Era uma loucura. As pessoas compravam ações não porque acreditavam no valor real da empresa, mas na aposta de que o preço ia subir rápido para poderem vender e lucrar. Isso foi inflando, inflando e criou uma bolha gigantesca. Uma prosperidade de mentira baseada em otimismo, não em valor real. O historiador Eric Hobsbawm resumiu isso perfeitamente. Ele disse, basicamente, que como os salários não subiam, os lucros das empresas dispararam, e isso levou à superprodução e à especulação. E aí, claro, veio o colapso. Essa é a chave para entender tudo. Esses dois problemas não eram separados. Um alimentava o outro, criando a armadilha perfeita para a economia. E o sistema todo estava frágil, sabe? Pensa nos ingredientes. Crédito fácil e sem regulação nenhuma, salários que não saíam do lugar, Europa começando a se recuperar e, com isso, comprando menos dos Estados Unidos. E, para completar, o governo não intervinha, não regulava quase nada. Era literalmente a receita perfeita para o desastre. E o desastre, ele veio. Aquela bolha de otimismo estava prestes a estourar. E foi da forma mais dramática que se pode imaginar. A gente chega agora no clímax da nossa história, a quebra da Bolsa de Valores. E olha, foi tudo muito rápido. No dia 24 de outubro de 1929, a chamada Quinta-feira Negra, o pânico tomou conta. Mais de 12 milhões de ações foram vendidas num único dia. Nos dias seguintes, a coisa só piorou. O pânico virou uma avalanche, culminando na terça-feira, 29 de outubro. O mercado simplesmente quebrou. A bolha estourou. Fim da festa. E o problema é que a crise não ficou só em Wall Street. Foi como um efeito dominó. As peças foram caindo, uma atrás da outra, primeiro por todos os Estados Unidos e logo depois pelo mundo inteiro. Dentro dos Estados Unidos, o impacto foi, nossa, imediato e brutal. Aquela euforia toda dos loucos anos 20 virou pó. Se transformou em desespero literalmente da noite para o dia. E a escala da destruição econômica foi algo avassalador. O PIB do país caiu pela metade. Metade! As importações despencaram 70%. A produção industrial encolheu em pelo menos um terço. E o resultado prático disso? Milhares e milhares de empresas e bancos faliram, simplesmente fecharam as portas. Agora, o custo humano disso tudo foi gigantesco. A taxa de desemprego, que antes era de só 4%, saltou para absurdos 27%. Isso significa que mais de 1 a cada 4 trabalhadores estava sem emprego. É muita gente. E como eu disse, a crise não parou nas fronteiras americanas. O mundo todo estava conectado. Na Noruega, por exemplo, o desemprego bateu 31%.
Mas para a gente ter uma ideia real do estrago global, olha só o caso da Alemanha. A taxa de desemprego chegou a inacreditáveis 44%. Quase metade da população economicamente ativa sem trabalho. Foi esse cenário de colapso total que abriu as portas para a ascensão de movimentos extremistas na Europa. As consequências foram muito além da economia. A economia do mundo inteiro travou. Para se ter uma ideia, cerca de 1/3 de todo o comércio entre os países simplesmente sumiu, desapareceu. E isso, claro, só aprofundou a crise em cada canto do planeta. Bom, diante de uma catástrofe desse tamanho, ficou claro que a velha cartilha da economia não servia mais. Era preciso uma solução radical, uma nova forma de pensar. E essa resposta veio com o presidente Franklin Delano Roosevelt e o seu famoso New Deal. O New Deal foi uma virada de chave completa. Aquela ideia antiga de que o mercado se conserta sozinho foi jogada fora. No lugar dela, entrou uma nova filosofia. O Estado precisava, sim, intervir na economia. Para quê? Para corrigir as falhas, criar empregos, controlar a produção e, principalmente, proteger as pessoas. E como isso funcionou na prática? Bom, o governo começou a investir pesado em obras públicas, construindo estradas, pontes hidrelétricas e, com isso, criou milhões de empregos. Ao mesmo tempo, passou a limitar a produção para evitar um novo excesso de produtos e estabilizar os preços. Deu também incentivos para fazendeiros e empresários se reerguerem. E, talvez o mais importante de tudo, começou a construir ali as bases do que a gente conhece hoje como estado de bem-estar social. A crise de 1929 e a resposta a ela, o New Deal, não são só coisa de livro de história. Eles iniciaram um debate que, na verdade, continua vivo até hoje. Toda essa história de euforia, colapso e recuperação nos deixa com essa pergunta no ar. Uma pergunta fundamental que cada geração, de um jeito ou de outro, precisa responder.